As ações e os projetos do Colégio Unesc, um colégio com experiência de universidade, em destaque na Unesc Rádio. Olá, um abraço, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo à nossa Rádio Unesc. A gente vai falar hoje no nosso Unesc Desde Sempre, que é o espaço reservado às ações do Colégio Unesc, sobre o meliponário da instituição, que é uma das atividades diferenciadas oferecidas aos alunos do ano do ensino fundamental, séries iniciais e também séries finais. E para falar sobre o meliponário, eu estou recebendo a professora de Ciências e também de Robótica, Savana Alfredo. Professora, boa tarde, prazer em recebê-la. Boa tarde, prazer em estar aqui. A gente conversava aqui antes de começar o nosso bate-papo no ar, professora, que esse projeto surgiu depois que o Colégio Unesc enfrentou o surgimento de algumas abelhas africanizadas, foi isso? Isso mesmo, então o colégio enfrentou no ano passado o surgimento de algumas abelhas em sala de aula, né? Abelhas africanizadas. E os alunos começaram a sentir medo, né? Receio em estar em sala de aula com essas abelhas, principalmente os alunos dos anos iniciais. E aí, então, as professoras dos anos iniciais tiveram essa ideia de elaborar um projeto sobre as abelhas, né? Que eles pudessem estar pesquisando, e, enfim. E aí, então, daí surgiu a implantação do meliponário no colégio, que já era uma ideia antiga também que as coordenações tinham, de colocar algumas caixinhas, né, de abelha e implantar isso no colégio. Daí juntamos, né, aí o útil à ideia antiga. Bom, nesse projeto, além de ter o contato com essas caixas de abelha, para quem não conhece, a abelha melipona é a abelha nativa sem ferrão, né? Isso mesmo, as meliponias são abelhas nativas sem ferrão. Então, são as nossas nativas daqui, que a gente chama, né, mas, enfim, de toda a América Latina. E elas não têm ferrão, então são abelhas que só têm realmente, só tem não, né? Elas têm como principal função a polinização, então elas não vão nos ferir, não vão nos machucar, a gente pode estar no meio delas, elas ficam em volta da gente e não prestam, né, nenhum tipo de agressão ao ser humano, né? E elas têm aí esse papel fundamental, inclusive da produção de alimentos, né? Não haveria a produção de alimentos não houvesse a polinização. Isso mesmo. E como elas são diferenciadas, a gente nem percebe, né? Não é. Então, o problema é que a gente tem algumas abelhas que acabam sendo mais notadas, né? Até pelo perfil dela. Mas a gente precisa realmente ter esse tipo de movimento relacionado como o meliponário e as caixinhas que algumas pessoas acabam cultivando nas residências, por conta, né, dessa principal função das abelhas, né? Que a gente sempre frisa muito, que é a função da polinização, porque a base da nossa alimentação, ela vem da polinização, que é a agricultura, né, os vegetais, ainda que a gente brinque que você não coma vegetais, né, mas você tem uma dependência dentro da cadeia alimentar. E as abelhas, elas são as nossas principais polinizadoras, porque elas conseguem polinizar uma gama muito grande, diversificada de flores, né, e aí origina aí os nossos frutos, e enfim, né, toda essa produção biológica, né. A gente falou aí de algumas correm um pouco mais de risco. Talvez a que mais se assemelhe à abelha africanizada, a abelha com ferrão, né? Isso. É a mandaçaia, cor, tamanho, e aí ela acaba sofrendo mais. A mandaçaia, inclusive, é uma das espécies que a gente tem a caixinha ali no colégio. É a que mais gera alerta, assim, nas pessoas. Ali no colégio também, quando a gente abre, é a que mais assusta, principalmente quando a gente faz alguma ação para o público externo, porque ela realmente parece muito a abelha africanizada, né? O corpinho com as listas, né? Amarelo e preto, o tamanho dela, porque a abelha africanizada, ela tem um tamanho muito maior, né? Do que as nossas nativas daqui. E a mandaçaia é a que mais chega próximo do tamanho da Apis mellifera, né? Que é a africanizada que a gente tem por aqui, né? A mandaçaia é um pouquinho menor, mas ainda é a que mais se aproxima. Assemelha, né? As africanizadas que foram trazidas para cá nas caravelas de Dom João, quando a família mudou para o Brasil, e aí ficaram. Tomamos sempre gosto. Assim, as nossas espécies exóticas sempre vêm com alguém, né? Que vem dar uma voltinha e deixa. Agora, tem algumas, né, professora, que são bem comuns. Se você olhar em frestas de muro, aí você vai ver um conezinho de cera, tá ali a famosa jataí,
que é um mosquitinho, você observa às vezes no pé de orégano, às vezes acha que é outro tipo de inseto e é a abelha trabalhando. É isso, a jataí também é uma outra abelha que a gente tem a caixinha ali no colégio. A gente, por enquanto, tem só essas 2 caixinhas, porque tem um custo, né, também para adquirir. E a jataí é um mosquitinho, né? Eu sempre brinco com os alunos quando a gente abre, e eles: "É uma abelha?", porque eles, né? "Mas como que é uma abelha?", porque realmente ela passa muito despercebida, eu acho que é a que tem a vida um pouco mais tranquila, porque ela parece muito um mosquitinho, assim, passa bastante despercebida. E é uma das que a gente tem uma qualidade aí de mel muito boa, né? O produto dela é muito caro também, então a gente valoriza muito, assim, tudo que vem, né, dessa produção dessa espécie. E ela realmente é muito pequenininha, assim, nem parece que ela é uma abelha. Até para a gente retirar o mel ali das colmeias dela, a gente utiliza uma seringa bem fininha, porque realmente ela é bem pequenininha. E é tudo diferente, né, professora? Para quem nunca viu de perto uma colmeia, a famosa caixinha da abelha melipona, o mel está em potes, né? Não tem Uhum. aqueles favos como tem a Apis mellifera, a abelha africanizada. Inclusive, essa maneira de depositar o mel também é diferente, o mel é diferente, tem toda uma característica muito peculiar, né? É tudo muito diferente, assim, quando a gente abre ali, gera todo um espanto, assim, né, que chega a ser lindo de ver, assim, os olhos, né, do pessoal que está em volta. Porque realmente toda aquela disposição, organização, é tudo diferenciado, né. Essa colocação dos mel ali, aqueles potinhos cheios de mel, realmente é tudo diferente da abelha africanizada para as nossas nativas daqui, né. É que, na verdade, toda espécie tem a sua forma de organizar, né. Na verdade, se a gente abrir as 2 caixas da jataí e da mandaçaia, a gente já nota várias diferenças, que não só o tamanho, né, da disposição ali dos potinhos, mas a organização das caixas, enfim, né, é diferente também. Mas, quando a gente abre, a gente já vê ali, né, aquela disposição daqueles potinhos de mel, principalmente da mandaçaia, que é maior, né, como se a gente realmente tivesse aqueles potinhos de mel dispostos ali, né, esperando para serem tirados, assim. Às vezes a gente consegue fazer, demonstração, né, de botar os dedinhos deles, assim, e eles irem, pegando, experimentando, e eles ficam bem fascinados, porque daí são maiores, né, os potinhos, a gente consegue estar dispondo. E aí quando a gente fala potinhos, é a organização mesmo Uhum. ali da colmeia delas, né. É muito muito bonito mesmo de ver, a abelha, ela tem uma organização, né, enquanto sociedade muito boa, né, muito facilitada. É um ser vivo que tem isso muito bem delimitado dentro da colmeia, então isso fica muito visível quando a gente abre a caixa, né. Acaba servindo também essa questão da cooperação, né, que é muito comum na colmeia, todo mundo com uma tarefa muito bem definida. Isso também serve de pano de fundo para ampliar o aprendizado das crianças? Também serve. Até na última vez que a gente fez alguma ação, até foi para um colégio de fora, e os meninos queriam muito ver a rainha, e aí a gente fez toda essa conversa, né, sobre a rainha ficar no lugar dela, porque tinha toda aquela organização, e aí a gente puxou toda essa conversa. Daí a professora deles também já puxou, sabe quando fulano, né, não faz bagunça, e sabe quando o ciclano, né, que tem a função de líder na sala, enfim, né, ela já levou todo para esse lado. Então a gente consegue levar para outros assuntos também, fazendo eles entenderem essa organização, né, fazerem eles entenderem que, mesmo que as abelhas não tenham, por exemplo, um corpo como o da gente, um sistema nervoso como o da gente, mas elas conseguem ter essa organização que muitas vezes parece que a gente não tem, né. E fazê-los entender principalmente que essa organização funciona, né, porque ali está tudo muito organizado, né. Daí a gente mostra: "Ó, não tem sujeira aqui dentro, né, o mel está pronto, porque alguém produziu, porque alguém cumpriu a sua função. Essas que estão saindo ali, né, pelo furinho, estão indo polinizar, né, a troco de quê? De trazer para a colmeia o que é necessário", enfim.
E eles conseguem muito fazer essa memorização. Isso fica muito, muito bom também da gente levar para a sala de aula, né? Depois, para continuar problematizando, né? Esse contato com as colmeias, professora, ele é um trabalho, vamos dizer assim, extra classe da aula de ciências? Então, a gente, na maioria das vezes, a gente consegue estar incluindo dentro dos conteúdos, né? Então, fazendo projetos em que a gente coloque dentro dos conteúdos. Porque como tem todo um planejamento, né, durante o ano, a gente tem uma série de conteúdos para dar conta, então a gente sempre inclui dentro dos conteúdos para não fugir do nosso planejamento, né? Não fugir daquilo que a gente tem que cumprir, né? Enquanto escola, digamos assim, mas não deixando também de manter os alunos sempre visitando aquele espaço, tendo contato com aquele espaço e de maneira contínua, né? Até agora a gente tem um projeto para iniciar, que é elaborar uma espécie de cortina verde ali próximo ao meliponário. E aí tem o objetivo de trazer para as abelhas, né, mais espécies para elas polinizarem. E ao mesmo tempo a gente vai fazer essa cortina verde com né, para futuramente ela crescer e diminuir a poeira que traz para as quadras ali do colégio, né? Porque a gente tem uma outra instituição do outro lado e acaba vindo muito poeira ali da estrada e tal, né? Então, a gente acaba agregando sempre assim, né? O conteúdo ao projeto em si, né? Ou seja, a ideia é um projeto que terá aí pelo menos 3 finalidades. Vai embelezar, porque tem mais variedade de plantas. Você Isso. vai dar alimento para que as abelhas polinizem mais e produzam mais mel. E também é uma forma de proteger ali a quadra, né? Então, você cria num projeto só 3 funções, no mínimo. Isso mesmo. E aí a gente consegue também trazer pro cotidiano do aluno, né? Para que ele entenda a importância da preservação em si, né? Porque daí a gente consegue dizer para ele o quanto que aquilo é importante, que a gente está fazendo aquilo porque tem diversas funções. Então, se eu estou fazendo aquilo porque tem diversas funções, eu também não vou destruir aquilo que eu já tenho em outros espaços, porque tem funções ali também, né? Porque a gente sempre frisa para eles, aqui a gente tem caixinhas que a gente trouxe elas para viver aqui. Mas a gente precisa entender que em outros espaços elas vivem de forma natural. Elas criam as colmeias dela em árvores, em troncos, enfim, de forma natural. Então, os espaços que lá tem, as árvores que lá tem, a gente não deve mexer nem retirar, porque senão a gente vai estar destruindo o que aqui a gente está tentando construir, digamos assim, né? E aí eu acho que, pelo menos, né, em alguns a gente consegue plantar alguma sementinha. É o grande diferencial, ou um dos diferenciais do ensino ofertado no Colégio Michel é essa aprendizagem também na prática. Eu uso a melipona para falar da importância dela da polinização, para que a espécie seja preservada, né? Também, e uso o contexto todo para falar da importância dessa convivência harmônica com o meio ambiente, na prática, literalmente. Isso mesmo, a gente sempre tenta fazer os nossos projetos, né, com uma abrangência o maior possível, né? Então, que atenda mais disciplinas, a interdisciplinaridade é uma das bandeiras do Colégio Unesc, e a gente faz isso de uma forma muito natural. Quando a gente pensa nos conteúdos, a gente já pensa nesse sentido. Até ontem a gente participou de uma formação e foi comentado sobre isso, sobre a dificuldade da interdisciplinaridade. E a gente riu porque a gente não tem dificuldade em pensar nisso, porque a gente está sempre inserido nesse contexto. Então, quando eu faço um projeto, eu já estou pensando nos meus colegas que eu posso inserir e vice-versa, né? E quando a gente está falando ali dessas ações, eu não penso só na minha disciplina, enquanto ciências, né? Eu já vou pensando nas outras disciplinas também, no que pode ser inserido, no que pode ser trabalhado, né? Talvez numa produção artística ou algo nesse sentido, que possa depois ser exposto, compartilhado com a comunidade, levado para a feira de ciências. Enfim, a gente está sempre voltado para essas questões e compartilhando no campus, levando
para a universidade como um todo, né? Sempre pensando nesse sentido mesmo. Ou seja, nenhum projeto, e esse é o caso desse projeto do Meliponário, nasce apenas para estar ali, né? Ele tem todo um contexto, ele tem uma ligação, como a professora falou, com outras disciplinas, ele vai ter lá no final um objetivo de ter uma apresentação, de ter um projeto, quer dizer, não está ali apenas para estar, ele tem de fato função pedagógica. Isso mesmo, nada que a gente tem e nada que a gente pense, construa, adquira, é só para uma disciplina isolada ou só para um projeto isolado. A gente sempre pensa num todo, assim. A gente sempre pensa naquilo que eu posso compartilhar com o outro meu colega de outra disciplina, assim. A gente já vai pensando no conjunto do colégio como um todo mesmo. Acho que a gente não consegue mais trabalhar de outra forma. Eu, pelo menos, desde que a gente está inserido ali, a gente brinca que a gente se infiltrou nesse meio, e a pandemia também, a gente fez muita coisa ainda que à distância, mas também voltado nesse contexto. E a gente está sempre entrando em contato, ainda que às vezes venha de um projeto de extensão, por exemplo, né? Um projeto que eu tenho de ensino médio, que é um projeto de extensão, que às vezes acontece. A gente vai adquirir uma máquina, né? A gente já pensa em outros professores que vão utilizar daquela máquina, né? Que vai ficar no colégio, outros vão utilizar. Então, é sempre nesse sentido. Então, o Meliponário não é da professora tal, de tal disciplina, né? Ele é do colégio. Então, qualquer professor que quiser utilizar, que quiser usar, que quiser mostrar para os alunos, está lá, né? É só usar aquele espaço, é só desfrutar daquele espaço. E ainda assim, a gente sempre está fazendo essas coisas casadas, né? Que a gente fala, né? Agora, falar um pouquinho para fechar da professora Savana, né? Porque outro dia veio a professora aqui de matemática, a gente brincava, é o bicho-papão. Aí aparece a professora Savana aqui, das ciências, que tem sempre um despertar mais... acaba atraindo mais, né? E vai para o Meliponário, aí da robótica. E a professora, a hora que aparece no colégio, opa, hoje a aula é legal. Tem isso? Eles gostam muito, né, da disciplina de ciências, pensando nessa parte prática, né? Aí a gente vira vilão quando vai dar conteúdo teórico, né? Daí eles sempre ficam, não vai ter laboratório, e quando a gente fala que aquela matéria vai ter laboratório, eles acham que vai ser sempre laboratório, né? Eu digo para eles, não é dessa forma que funciona. Ou quando eu chego na sala de aula, eles dizem, hoje vai ser laboratório? Hoje pode ser laboratório? Eu digo, não pode ser assim, a gente chega e vai, né? Tem que ser reservado, espaço, enfim. Até porque a gente utiliza, né, os laboratórios aqui, os mesmos laboratórios que a graduação utiliza, né? O que é muito bom, mas a gente precisa ter uma organização de agendamento. Tem que estar na escala, né? Exatamente. Mas eles gostam bastante dessas aulas práticas, eu acho que é o que seduz, né? A ciência é justamente essa parte prática. A robótica também, né? Porque vem de encontro a toda essa parte tecnológica que a gente está inserido. Então, a robótica é uma novidade do Colégio UNESC, né, que iniciou esse ano. E eles ainda estão se familiarizando, né, com esse contexto, principalmente para alguns que nunca tinham tido contato com nada nesse sentido. Mas sempre é aquela coisa de eles quererem a prática, né? E é isso que está sempre seduzindo eles e tornando a ciência sempre algo inovador, né? Agora, se a gente voltar um pouquinho aos nossos tempos de colégio, né, professora? O que hoje o aluno do Colégio UNESC tem à sua disposição é algo espetacular, né? Eu outro dia estava olhando nas redes sociais do colégio, vários alunos, imagino que aula de ciências, biologia, enfim, no laboratório da graduação com uma série de microscópios, né? Na nossa época, ter acesso ao microscópio era algo muito raro quando tinha. Então, há um aparato tecnológico de levar a aula para a prática que naturalmente encanta e é o grande diferencial, né? Hoje as aulas, de modo geral, elas tomaram uma proporção muito diferente daquele ensino que a gente tinha nas nossas épocas, né? Não estava errado naquela época, né? Porque era o que se tinha para aquele momento. Mas hoje a gente tem, né, um público diferente. E aqui no Colégio UNESC, né, a gente conta com uma estrutura que a gente pode estar utilizando, que, né, a gente fica sempre muito privilegiado, porque a gente tem equipamentos, né,
muito bons. Então, a gente pode estar utilizando, como eu tinha mencionado anteriormente, todos esses laboratórios que a graduação dispõe. Então, a gente tem bons equipamentos, né? Ali a parte do microscópio, a gente não tem qualquer microscópio, né? A gente consegue fazer visualização muito boa, muito, né, boas, e, enfim, com uma especialidade muito, muito afim, né? E também consegue dispor de materiais, né, que a graduação dispõe, que não, ou qualquer outro nível, né, de escolaridade, talvez outra instituição, não tem essa disposição, né? Então, com certeza, os nossos alunos, eles são muito privilegiados, assim. E acaba que isso também tira as nossas aulas daquele contexto muito teórico, né? A gente acaba, muitas vezes, iniciando uma aula já com a prática, né? E, às vezes, invertendo todo esse processo de ensino, né? Invertendo a sala de aula, fazendo a famosa sala de aula invertida, e já iniciando essa aula de uma outra forma que não no modo explicativo que a gente iniciaria, né? Anteriormente, digamos assim, né? Então, isso, eles já estão, né, todos viciadinhos, né, digamos assim, nesse ensino, e eles gostam bastante. Tá certo. Professora Savana, muito obrigado pela vinda aqui ao estúdio da nossa Rádio Unesc, por compartilhar seus conhecimentos. Uma boa quinta-feira, um bom trabalho. Eu que agradeço a participação, estamos sempre à disposição. Boa tarde a todos. Conversei com a professora Savana Alfredo, no Unesc desde sempre, falando do nosso Colégio Unesc, falando do Meliponário, falando de ciências, de robótica, enfim, do dia a dia do nosso colégio dentro da nossa universidade. Até a próxima, um abraço. Um abraço aproxima, um abraço une a gente. Um abraço é um gesto que multiplica o sentimento de fazer parte de algo maior. Um abraço torna o mundo melhor. Vem abraçar, vem ser a gente, vem participar da transformação. Unesc é comunitária, abraçando a nossa região. É sobre amar e mudar, se envolver em sentimentos, praticar o bem com nosso conhecimento. Vem abraçar, vem ser a gente, vem participar da transformação. Participe do nosso abraço transformador. Abraço Sul com a Unesc, a nossa universidade comunitária.